a gente sabe que variáveis elas contêm dados de tipos diferentes. E quais são os tipos básicos? Booleano, que é o verdadeiro ou falso. É uma variável que ela só pode ter dois valores, ou verdadeiro ou falso. Tá? String são variáveis que contêm texto. Texto é números, caracteres especiais, letras, né? Ou seja, texto de uma forma geral. Variáveis do tipo inteiro, tá? Então eu tenho int 8, int 16, int 32 e int 64. É o tamanho do número inteiro que ele aceita, tá bem? O int é um tipo inteiro maior do que zero. Odd unsigned é o tipo inteiro que não tem um sinal, não tem negativo. Nesse tipo aqui eu não posso ter, por exemplo, menos 1, ou menos 3, ou menos 10. Tá? E também o tamanho do int, né? 8, 16, 32 ou 64. Tá bem? Bom, esses 8, na verdade, é em bits. Tá? Então, 8 bits é igual a 1 byte. Tá bom? Então, eu tenho também o tipo byte, que é o mesmo que o int 8. Então, é um número inteiro maior do que zero de 8 bits. É o tipo byte, tá bom? E eu tenho o tipo run, né? Que é o mesmo que um tipo inteiro de 32 bits. Aí é um inteiro que pode ser negativo ou positivo. E quando eu tenho casas decimais, números com casas decimais, eu tenho float 32 e o float 64 bits, né? Então, ou 32 bits ou 64 bits. É o tamanho que esse número real, quando é um número que tem casas decimais, a gente chama de número real, que ele pode assumir, independente do número de casas decimais, tá bem? E os números complexos, que são números formados por partes de floats, né? Ou de números reais, e, enfim, são utilizados para cálculos complexos, tá bem? Aqui tem até um exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo e vamos colocar lá no nosso playground. Então, a função main, vou deixar ela bonita. Dentro dela aqui, vou apertar tab, né, para deixar um pouco mais bonito, mais um tab aqui. Então, var, primeira booleana, ou seja, a primeira variável do tipo booleana. Isso aqui é o nome que eu estou dando, né? Posso chamar de minha variável, por exemplo, do tipo booleana, e estou dizendo que o valor dessa variável é falso, tá? E se eu imprimir aqui, eu exibir na tela, né, a minha variável, mudei o nome aqui, minha variável, vou exibir o conteúdo na tela, vou ver que ele me exibiu falso, tá bem? Se fosse uma variável do tipo inteira, posso definir um valor inteiro, inclusive negativo, menos 10. O que vai acontecer? Ele vai exibir menos 10. Agora, uma variável do tipo, a minha variável, ela é do tipo uint agora. Vou colocar menos 10, vai dar erro porque o int não pode ter um número negativo. Tá bom? Você não pode usar menos 10, tá bem? Então, agora se fosse 10, por exemplo, ele aceitaria. O int é um número que tem que ser maior do que zero. Maior ou igual a zero, né? Poderia ser zero aqui também. Tudo bem? Outro tipo aqui, o float 32. Então, um número real, ou seja, um número que contém casas decimais. Por exemplo, número 345.64. Eu poderia estar exibindo aqui uma moeda, um valor em moeda, né, reais, R$ 345,67. Ou uma coordenada, enfim, números com casas decimais, né? E aí eu run, ele exibiu aqui. Tem que ter só duas casas decimais? Não, pode ter mais. Então, exibiu. 345.3756.
Lembrando que em inglês o separador de casas decimais é ponto, né? Em português é vírgula. Tá bem? Vamos aqui para continuidade. E quando eu quero converter um tipo em outro, por exemplo, eu quero converter um número inteiro para um número real, para um número float. Eu vou usar uma função que tem o mesmo nome do tipo para o qual eu quero converter. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos colocar lá no playground. Ctrl V, deixar bonitinho, né, como sempre. Aqui. Beleza. Tá. Então, estou dizendo, ó, estou declarando a variável x, ela é inteira. E estou declarando a variável f do tipo float, tipo número real, com casas decimais, e estou dizendo, estou convertendo a variável x, que eu declarei que era 3, estou convertendo ela para número real e atribuindo a variável f. Tá bem? E aí estou exibindo aqui na tela x e f. Tá? Vou exibir x, depois eu exibo f. Então, x, f. Ele faz a conversão e automaticamente exibe. Por exemplo, poderia converter um número para string. Então, eu tenho x aqui, ele tem o valor de 3, e o f, vou chamar de s aqui, né? Só para minha variável chamada s do tipo string. Então, vou converter x para o tipo string. Então, eu digo que a minha variável s do tipo string recebe o x, string de x, né? O x convertido em string. Run. Ele vai... tá dizendo aqui, ó. É bom aparecer esses erros para a gente pra irmos nos familiarizando, né? Ó, ele está falando aqui, ó, S declarado, mas nunca usado. S declared, but not used. Tá? Você declarou S, mas não usou. E depois ele está dizendo, ó, undefined F. Ou seja, você está querendo usar uma variável F que não foi definida. Undefined é não definido em inglês. Tá? Então, esqueci, né? Porque eu mudei o nome da variável para S e não mudei aqui. Ó. Então, é assim que os erros aparecem. A gente tem erro o tempo todo, a gente está desenvolvendo, está testando, está vendo os erros, está corrigindo. Principalmente erros assim quando a gente muda alguma coisa e esquece de mudar no decorrer do código. Tá bem? Converteu o meu 3 para string, deu essa string aqui. Esse caractere. Na verdade, ele pega a tabela ASCII e coloca um caractere, por exemplo, sei lá, 45. Quando eu converto 45 para string, ele vai numa tabela, pega a letra correspondente e joga lá. Pode ser um símbolo, né? Olha lá, 45 na tabela ASCII é menos. Tá? Pegar um outro número aqui, 450. 450 acho que não, mas 234. Vamos ver o que é o 234. Lá é o E. É o E com circunflexo. Tá bem? Então é assim que ele faz a conversão.